Segundo as Crônicas, capítulo 24, para a honra e glória do Senhor Jesus, segundo as Crônicas, capítulo 24, a seguir, tá bom? Jesus abençoa a todos, chegando com mais Bíblia, com mais palavra de Deus para os seus corações, para os nossos corações, para as nossas vidas e para as nossas almas. Aleluia, glória a Deus, Deus de honra, de glória e de poder. Irmãos e irmãs, eu quero falar para vocês que Deus é bom, Deus é poderoso, Deus está aqui, Deus está aí aonde você está, amém? Que Jesus possa abençoar a sua vida e o seu coração possa amolecer para você que não é crente ainda, para você se entregar a sua alma, a sua vida para Jesus. Irmãos, você que nunca aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua alma, da sua vida, aceita Jesus, irmãos, como seu único e suficiente Salvador, aleluia, da sua alma, da sua vida. Que Jesus possa penetrar aí no seu coração, que você possa amolecer o seu coração, e possa entregar sua vida e sua alma a Jesus. Você que está precisando de fazer uma nova aliança com Deus, faz uma nova aliança, aleluia, e firma na fiação de Deus. Irmãos, Jesus está voltando, Jesus está batendo nas portas, irmãos. Basta você abrir a porta do seu coração e aceitar Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos para a palavra de Deus, Aleluia. Irmãos, quero falar para vocês que Deus, aonde quer que você esteja, irmãos, Ele está junto com você, te livrando. Tantos livramentos que Deus já te deu, irmãos. Aleluia. Vamos, para a palavra de Deus. Tinha Joás 7 anos quando começou a reinar e reinou 40 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zíbia de Berseba. E Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor por todos os dias do sacerdote Jeia. E tomou Jeioada para ele 2 mulheres, das quais teve filhos e filhas. Aleluia. Deus. Depois disso, Joás resolveu renovar a casa do Senhor. Aleluia. E reuniu, pois, os sacerdotes e os levitas e lhes disse: Saí pelas cidades de Judá e levantai dinheiro de todo Israel anualmente para reparar a casa do vosso Deus. E vede que apreceis esse negócio. Contudo, os levitas não o apressaram. Aleluia. Glória a Deus. Pelo que o rei chamou Jeoiada, o chefe, e lhe perguntou: Por que não tenho obrigado os levitas a trazerem de Judá e de Jerusalém o encosto ordenado por Moisés, servo do Senhor, a congregação de Israel, para a tenda do testemunho? Glória a Deus. E pôs os filhos de Atalia, aquela mulher índia, tinham arruinado a casa de Deus, e até empregaram todas as coisas sagradas da casa do Senhor, o serviço dos Baales. Aleluia. O rei, pois, deu ordem e fizeram uma arca e a puseram do lado de fora, à porta da casa do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E publicou-se em Judá e em Jerusalém que trouxesse ao Senhor o encosto que Moisés, servo de Deus, havia ordenado a Israel no deserto. Glória a Deus.
E então todos os príncipes e todo o povo se alegraram e trouxeram o encosto e o lançaram na arca até que ficou cheia. Aleluia. E quando era trazida a arca pelas mãos dos levitas ao recinto do rei, na ocasião em que viam que havia muito dinheiro, vinha o escrivão do rei e o deputado do sumo sacerdote, esvaziavam a arca e, tomando-a, tornava a levá-la ao seu lugar. Assim fazia dia após dia, e ajuntaram dinheiro em abundância. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E o rei e Jeoiada davam os encarregados da obra da casa do Senhor e assalariaram pedreiros e carpinteiros para renovarem a casa do Senhor, como também os que trabalhavam em ferro e em bronze para repararem a casa do Senhor. E assim os encarregados da obra faziam com que o serviço da reparação progredisse nas suas mãos e restituíram a casa de Deus a seu estado anterior e a consolidar. Aleluia. Depois de acabarem a obra, trouxeram ao rei e a Jeoiada o resto do dinheiro, e dele se fizeram utensílios para a casa do Senhor, para serem usados no ministério e nos holocaustos, e colheres e vasos de ouro e de prata, e se ofereciam holocaustos continuamente na casa do Senhor, por todos os dias de Jeoiada. Aleluia. Aleluia. Deus de honra, Deus de glória. E Jeoiada, porém, envelheceu e, cheio de dias, morreu. Tinha 130 anos quando morreu. Aleluia. E o sepultaram na cidade de Davi com os reis, porque tinha feito bem em Israel e para com Deus e sua casa. Aleluia. E depois da morte de Jeoiada vieram os príncipes de Judá e prostaram-se diante do rei. Então o rei lhes deu ouvido. Aleluia. E eles, abandonando a casa do Senhor, Deus de seus pais, serviram aos azerinhos e os ídolos, de sorte que veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa dessa sua culpa. Aleluia. Contudo, Deus enviou profetas entre eles para os fazer tornar ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não lhes deram ouvido. E o Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, filho dos sacerdotes Jeoiada, o qual se pôs em pé acima do povo, e lhes disse: Assim diz Deus, porque transgrediste os mandamentos do Senhor, de modo que não possais prosperar, porquanto abandonaste o Senhor, também eles também o abandonou. Aleluia. Mas conspiraram contra ele e por ordem do reino apredejaram o átrio da casa do Senhor. Aleluia. Deus é bom. Deus é poderoso.
Assim o rei Joás não se lembrou da bondade que lhe fizera Jeoiada, pai de Zacarias. Antes matou-lhe o filho, o qual morrendo disse: Veja o Senhor e o retribua. Aleluia. E decorrido o ano, o exército da Síria subiu contra Joás, e vieram a Judá e a Jerusalém, e destruíram dentre o povo todos os seus príncipes, e enviaram todo o seu despojo ao rei de Damasco. E o exército dos sírios viera com poucos homens. Contudo, o Senhor entregou nas suas mãos o exército muito grande, porquanto abandonaram o Senhor, Deus de seus pais. Assim, executaram juízo contra Joás. Aleluia. Aleluia, Deus. Quando os sírios se retiraram dele, deixaram-o gravemente ferido. Então seus servos conspiraram contra ele por causa do sangue dos filhos dos sacerdotes de Joiada, e o mataram na sua cama, e assim morreu. E o sepultaram na cidade de Davi, porém não os sepulcros dos reis. Glória a Deus. Aleluia. E estes foram os que conspiraram contra eles Zabade, filho de Semeate a Amonita, e Josabate, filho de Sirite a Moabita. Aleluia. Ora, quanto a seus filhos e ao grande número de oráculos pronunciaram contra ele e a restauração da casa de Deus, eis que estão escritos no comentário do livro dos reis. E Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Aleluia. Senhor. Esse foi o capítulo. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 24. Agora vamos para o capítulo 25, né, irmãos? Aleluia. Que Jesus possa abençoar a sua vida, a sua família. Glória a Deus. Deus de honra, Deus de glória, Deus de poder. Irmãos, continua conosco. Se você puder, compartilha, para a palavra de Deus chegar em mais e mais pessoas. Glória a Deus, aleluia. Você que não é inscrito ainda, se inscreve. Aleluia. Vamos para a palavra que se encontra em 2 Reis, capítulo 25, a seguir. Amazias tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Jeoadã, de Jerusalém. Aleluia. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não fez com o coração perfeito. Quando o reino já lhe tinha sido confirmado, ele matou o seu servo que tinha assassinado o rei seu pai. Aleluia. Contudo, não matou os filhos deles, mas fez segundo está escrito na lei no livro de Moisés, como o Senhor ordenou, dizendo: não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos pelos pais, mas cada um morrerá pelo seu pecado. Aleluia. Aleluia, Deus. E depois Amazias congregou. E depois Amazias congregou Judá e o colocou
segundo as suas casas paternas, sobre comandantes de milhares, de centenas, por todo o Judá e Benjamim, e os contou de 20 anos para cima, e achou deles 300.000 escolhidos que podiam ir à guerra e sabia manejar lanças e escudo. Aleluia. E também de Israel tomou a soldo 100.000 varões valentes, os 100 talentos de prata. Aleluia. E veio ter com ele, aleluia, e veio ter com ele, porém, um homem de Deus, dizendo: o rei não deixe ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, a saber, com todos os filhos de Efraim. Aleluia. Mas se julga, aleluia, mas se julga que assim serás forte para a peleja, Deus te fará cair diante do inimigo, pois Deus tem poder para ajudar e para fazer cair. Aleluia. Então perguntou Amazias ao homem de Deus: mas quem se fará dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? Respondeu o homem de Deus: mais tem o Senhor que te dar do que isso. Então Amazias separou as tropas que lhe tinha vindo de Efraim, para que voltassem para a sua terra, pelo que muito se acendeu a ira deles contra Judá, e voltaram para a sua terra ardendo em ira. Aleluia. Amazias, cobrando ânimo, conduziu seu povo e foi ao vale do Sal, onde matou 10.000 dos filhos de Sem. Aleluia. Amazias, cobrando ânimo, conduziu seu povo e foi ao vale do Sal, onde matou 10.000 dos filhos de Sem. Aleluia. E os filhos de Judá prenderam vivos os outros 10.000, e trazendo-os ao cume da rocha, lançaram-nos dali abaixo, de modo que todos foram despedaçados. Aleluia. Mas os homens das tropas que Amazias despedira, não deixando que fosse com ele a batalha, deram subir a cidade de Judá, desde Samaria até Betior, e dos seus habitantes mataram 3.000 e saquearam grande despojo. Aleluia. Deus é bom. E quando Amazias veio da matança dos edomeus, trouxe consigo os deuses dos filhos de Sei e os levou para serem os seus deuses, prostrando-se diante deles e queimando-lhes. Quando Amazias veio da matança dos edomeus, trouxe consigo os deuses dos filhos de Sei e o levou para serem os seus deuses, prostrando diante deles e queimando-lhes incenso. Aleluia. O Senhor. E pelo que o Senhor se irou contra Amazias e lhe enviou um profeta, que lhe disse: por que buscaste os deuses desse povo, os quais não livraram o seu próprio povo da tua mão? Aleluia.
Enquanto ele ainda falava com o rei, este lhe respondeu: Fizemos-te conselheiro do rei? Cala-te, porque haverias de ser morto. Então o profeta calou. Havendo dito: Sei que Deus resolveu destruir-te, porquanto fizeste isso, e não deste ouvido ao meu conselho. E tendo Amazias, rei de Judá, tomado o conselho, mandou dizer a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeu, rei de Israel: Vem, vejamos-los face a face. Aleluia. Mas Jeoás, rei de Israel, mandou responder a Amazias, rei de Judá, no cargo que estava no Líbano, mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: Da sua filha por mulher a meu filho. Mas uma fera que estava no Líbano passou e pisou o cabo. Aleluia. Oh, aleluia. Tu dizes a ti mesmo: Eis que feri Edom. Assim o teu coração se eleva para te gloriares. Agora, pois, fica em tua casa, porque te meterias no mal, para caíres tu em Judá contigo. Aleluia. E Amazias, porém, não lhe deu ouvidos, pois isto vinha de Deus, para entregá-lo na mão dos seus inimigos, porque buscaram os deuses de Edom. E subiu, pois, Jeoás, rei de Israel, e ele e Amazias, rei de Judá, se viram face a face em Bet-Semes, que pertence a Judá. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E Judá foi desbaratada diante de Israel e fugiu cada um para a sua tenda. Aleluia. E Jeoás, rei de Israel, prendeu Amazias, rei de Judá, filho de Joás, o filho de Jeoacás, em Bet-Semes, e o levou a Jerusalém, e derrubou o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquerda, 400 covados. Aleluia. E também tomou todo o ouro e toda a prata e todos os utensílios que se acharam na casa de Deus com Obed-Edom e os tesouros da casa do rei e os serféns, e revoltou pela Samaria. Aleluia. Glória a Deus. E Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Aleluia. E quanto ao restante dos atos de Amazias, desde os primeiros até os últimos, não estão porventura escritos no livro dos reis de Judá e de Israel? Aleluia. E desde o tempo em que Amazias se desviou do Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laquis. Mas perseguirão até Laquis, e ali o mataram. Aleluia. E o trouxeram sobre cavalos e o sepultaram junto a seus pais na cidade de Davi. Aleluia. Amém, irmãos?
né? Esse foi o capítulo 25. Agora vamos para o capítulo 26, para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus é bom, Deus, aleluia, Deus é bom, Deus é poderoso. Toda a honra e toda a glória é para o Senhor Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Agora vamos para o capítulo 26 de 2 as Crônicas. Aleluia. Então todo o povo de Judá tomou a Uzias, que tinha 16 anos, e o fizeram rei em lugar de seu pai Amazias. Oh, glória, né, irmãos? Toda a honra e toda a glória para o Senhor dos exércitos. Oh, aleluia. Glória a Deus. E ele edificou Elote e a restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. Aleluia. E tinha Uzias 16 anos quando começou a reinar, e reinou 52 anos em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Jegolia de Jerusalém. E ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera a Amazias seu pai. Aleluia, glória a Deus. E buscou a Deus enquanto viveu Zacarias, que o instruiu no temor de Deus, e enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Saiu e guerreou contra os filisteus, e derrubou o muro de Gate no muro de Jaablém e o muro de Asdote, e edificou cidades do país de Asdote e entre os filisteus. Porque Deus o ajudou contra os filisteus e contra os árabes que habitavam em Gurbaal e contra os meunitas. Aleluia. Porque Deus o ajudou contra os filisteus e contra os árabes que habitavam em Gurbaal e contra os meunitas. Aleluia. Glória a Deus. E os amonitas pagaram tributo a Uzias, e a sua fama se espalhou até a entrada do Egito, pois se tornou muito poderoso. Aleluia. E também Uzias edificou torres em Jerusalém, à porta da esquina, à porta do vale e ao ângulo do muro, e as fortificou. E edificou torre do deserto e cavou muitos poços, porque tinha muito gado tanto nos vales como nas campinas. E tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, pois era amigo da agricultura. Aleluia. E tinha também Uzias um exército de homens destros nas águas, que saíam à guerra em tropas, segundo números da sua resenha feita pelo escrivão Jeiú e oficial Maazéias, sobre as ordens de Ananias, um dos príncipes do rei. Aleluia. Tinha também o Uzias um exército de homens destros nas armas, que saía à guerra nas tropas segundo os números da sua resenha feita pelo escrivão Jeiú, oficial Maazéias, sobre as ordens de Ananias, um dos príncipes do rei. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E o número total dos chefes das casas paternas, homens valorosos, era de 2.600,
Aleluia. E sobre as suas ordens havia um exército disciplinado de 307.500 homens que guerreavam valorosamente para ajudarem o rei contra os inimigos. Aleluia. E Uzias proveu exércitos inteiro de escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para atirar pedras. Aleluia. E em Jerusalém fabricou máquinas inventadas por peritos, para que fossem colocadas nas torres e nos cantos das muralhas, a fim de se atirarem com elas flechas e grandes pedras. E voa sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou poderoso. Aleluia, Deus. Mas, quando ele se havia tornado poderoso, o seu coração se exaltou de modo que se corrompeu e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus. Pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Aleluia. Deus de honra, glória e poder. Mas o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens valorosos. Aleluia. E se opuseram ao rei Uzias, dizendo-lhe: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filho de Arão, que foram consagrados para queimar incenso. Aleluia. Sai do santuário, pois cometeste uma transgressão, e não será isto para a honra toda parte do Senhor Deus. Aleluia. Deus é bom, Deus é poderoso. Vamos andar sempre nos caminhos retos de Deus, porque quem anda no caminho reto, Deus ajuda. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então Uzias se indignou e tinha na mão o incensário para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, nasceu-lhe a lepra na testa perante os sacerdotes, na casa de Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e apressadamente o lançaram fora, e ele mesmo se apressou a sair, porque o Senhor o feriu. Aleluia. E assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e, por ser leproso, morou numa casa separada, pois foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o cargo da casa do rei, julgando o povo da terra. Aleluia. Deus é bom. Deus é amor, mas Deus também é fogo consumidor. Aleluia. Quanto ao restante dos atos de Uzias, desde os primeiros até os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, escreveu. Aleluia. E assim dormiu Uzias com seus pais, e com eles o sepultaram, isto é, no campo de sepultura que era dos reis, pois disseram: ele é leproso. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Eita glória! Aleluia, Senhor! Glória a Deus, irmãos. Esse foi o capítulo 26, então agora vamos para o capítulo 27. Amém?
Deus de honra, né? Deus de glória. E eu fico feliz por estar aqui, aleluia, juntamente com vocês. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então agora vamos, né, para o capítulo 27. E toda a honra e toda a glória é do Senhor Jesus. Vocês sabem, né, irmãos, que aqui toda a honra e toda a glória é para o Senhor dos exércitos. Aleluia. Vamos lá. Tinha Jotão 25 anos quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Jerusa, filha de Zadoque. Aleluia. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera a Uzias, seu pai. Todavia não invadiu o templo do Senhor, mas o povo ainda se corrompia. Aleluia. Ele construiu a porta superior da casa do Senhor e edificou extensivamente sobre o muro de Ofe. Aleluia. Aleluia, Deus. E também edificou cidades na região montanhosa de Judá e castelos e torres nos bosques. Aleluia, Senhor. E guerreou contra o rei dos Amonitas e prevaleceu sobre eles, de modo que os Amonitas daquele ano lhe deram 100 talentos de prata, 10.000 coros de trigo e 10.000 de cevada. E isso lhe trouxeram os Amonitas também o segundo e no terceiro ano. Aleluia. E assim Jotão se tornou poderoso, porque dirigiu os seus caminhos na presença do Senhor seu Deus. Aleluia. Glória a Deus. E ora o restante dos atos de Jotão e todas as suas guerras e os seus caminhos, eis que estão escritos nos livros dos reis de Israel e de Judá. Aleluia, Senhor. E tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Aleluia. E Jotão dormiu com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. E Acás, seu filho, reinou em seu lugar. Aleluia, Deus. Aí, né, irmãos, foram 4 capítulos, né, da palavra de Deus, de segundo as crônicas. Aleluia. Deus de honra, Deus de glória, Deus de poder. Vamos orar pela palavra. Meu Deus, meu Pai, Senhor, estamos aqui, Pai. Aleluia, glória a Deus, com esses ouvintes, Senhor. Deus de honra, glória e poder. Estamos crendo, Pai, no sobrenatural do Senhor. Deus, estamos crendo na sua palavra, Senhor. Deus, dar-nos força, Senhor, para nós continuar na sua presença. Pai, dar-nos força, Pai, para nós continuarmos honrando o seu nome, Senhor. Deus, continua, Senhor, com suas mãos estendidas sobre a minha vida, sobre a vida desse irmão que está aí do outro lado do celular, meu Pai. Deus, aleluia, Senhor. Meu Deus, meu Pai, eu te peço agora nesse momento, Senhor, encarecidamente, Pai, Deus, que todo mal venha cair por terra, todo mal, Pai, não possa prevalecer. Deus de honra, glória e poder, Pai, que todo levante do inimigo venha cair por terra, Pai. Meu Deus, repreenda agora todo mal nessa casa, Senhor. Oh Deus, todo demônio, Senhor, que está, Pai, aleluia, que está se levantando contra essa casa, seja lançado por terra, Pai. Meu Deus, repreenda os demônios, Senhor, que anda, Senhor, atentando as pessoas, Pai. Que ele seja derrotado agora, meu Deus. Repreenda, meu Deus, agora todos os demônios, Senhor, que anda atrapalhando o sono das pessoas, Pai. Que esses demônios sejam derrotados em nome de Jesus, Pai. Deus, que tudo, Pai, levante do inimigo,
seja lançado por terra. Pai, todo espírito, Pai, de maldição seja lançado por terra. Pai, repreenda agora, Pai, todo espírito imundo, em nome de Jesus. Está repreendido em nome de Jesus de Nazaré. Sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Deus de honra, de glória e de poder. Irmãos, esse foi o conteúdo de hoje, né? E desde já eu já peço para você que não foi inscrito ainda, se inscreve e amanhã, glória a Deus, estamos de volta com mais conteúdo da Bíblia. Não se esqueça, irmão, de ativar o sininho para você receber todas as notificações aqui do canal diário de um deficiente visual. Amém? Amanhã estamos de volta.